E aí, meus queridos, estamos de volta, isso mesmo! Vamos começar mais uma aula aqui na NBAZ do primeiro ano! E olha só quem está comigo, é verdade, olha quem está comigo aqui, a Aldelina! Um beijo, minha fofa! Eu aqui, a Aldelina, bem aqui no meu cantinho, junto com você, professor presencial, que são os parceiros dessa jogada! E meus queridos estudantes, Titio chegou! Olha, a aula de hoje, uma aula maravilhosa. Vamos iniciar a introdução sobre apicultura no nosso estado. Isso mesmo! Vem comigo, meus queridos! Olho na tela! Olho na tela! E dedinho nervoso! Então aí, ó, apicultura. Primeiro, vamos dar uma introdução sobre apicultura. Falar sobre abelhas, criação, tipo de abelhas, as suas características e, claro, tudo correlacionado para cada região aí do nosso estado. Mas como as minhas amigas queridas e adoráveis pedagogas que me auxiliam nessa aula, nós temos aí algumas habilidades. Essa aula, nós temos a habilidade de conhecer o método de criação das abelhinhas. E também, galera, quando estivermos finalizando, temos que ter esse conhecimento do mercado diversificado em relação à criação das abelhas. Olha só, primeiramente aí, ó, dá uma olhada na tela. Apicultura. Professor, aqui pro tio. Pode voltar aqui pro tio. Olha só, apicultura é um processo de criação de abelhas. Quem faz isso? O apicultor. Isso mesmo. E olha, primeiramente, criar abelha não é só simplesmente você catar as bichinhas da natureza, não. Não. Você também tem que ter o conhecimento da região. Cada região do nosso estado tem um período de floração. Criação de abelha está diretamente ligado às regiões e estações florais. Por quê, professor? Porque isso interfere na qualidade do mel. Quando a gente fala qualidade, nós estamos falando do aroma, textura, doçura, acidez, que caracteriza cada mel que representa em regiões diferentes do nosso Brasil. Imagina do nosso estado, imenso e bem diversificado em cada região, seja ela aí, ó, no interior, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, ou então na agricultura familiar, da onde a gente consegue observar, né, características florais que são requisitos primordiais para conseguirmos esse produto. Claro que não podemos falar que é só o mel. Só o mel? Não. Tem outros processos que vêm do mel, né? Os derivados, tem o própolis, tem a parte farmacêutica, a parte, o cru, que a gente fala, né? O mel, aí tem o processados, os processados que são originados para o cosmético, a linha de cosméticos, que o material, né? A matéria-prima utilizada para isso é o mel, para cosméticos, para indústria farmacêutica. Então, dependendo da qualidade do seu mel e da sua característica, você pode ter esses viés, esses direcionamentos. Eita, eu vou falando, eu estou escutando a Solene aqui no pé do meu ouvido. Lê o slide, menino, volta para ele então. Então, para continuar aí, ó, criação de abelhas para a produção de mel, própolis, estabelecer novas... Isso de estabelecer novas colmeias, nós vamos ter uma aula somente disso. Uma aula somente disso. Tá? Isso é uma característica que nós temos que ter uma aula só uma aula em relação a como estabelecer novas colmeias. A apicultura é a atividade de criação de abelhas que são denominadas de Apis mellifera, que é o nome científico dessas menininhas. Essas trabalhadoras da natureza. Galerinha, back.
E durante o processo das atividades da apicultura, o manejo, lembra? Manejo são todas as atividades realizadas dentro do processo de criação. Hoje, nós estamos falando do quê? Criação de abelha. Outras aulas, nós vamos falar de criação de porcos, né, que é a suinocultura, ovinocultura, bovinocultura de corte de leite, mas os manejos relacionados à atividade de criação de abelha, como locomoção de novas colmeias, limpeza, alimentação. Alimentação de abelha, professor? Sim, quando a gente direciona o apiário para determinados locais, aonde determinadas florações são necessárias para a produção do mel que queremos que elas produzam. Isso a gente pode direcionar. Quando a gente fala de produção de mel, nós também temos de criação de abelha, perdão, que mel é o produto. Nós também estamos falando da qualidade do processo da agricultura no nosso país, no nosso estado, porque essas menininhas aí, elas também são importantíssimos agentes polinizadores da nossa agricultura. E da agricultura, tanto na produção de horticultura, como na fruticultura. Produção de cacau, produção de café, produção de laranja, cupuaçu. A produção lá de... Meu Deus, veio o nome da fruta agora e me deu um branco. É problema da natureza. Tenho que parar com isso. Olha só, quando eu falo, eu estou aqui falando e estou tentando lembrar o nome daquela fruta. Ô meu anjinho, eu tenho um amigo invisível que me ajuda. Como é o nome daquela fruta que parece um cacto? Misericórdia. Uma fruta que parece uma planta que vem um cacto. Vai lá, Delena! Bochicha aqui no meu ouvidinho, meu anjinho aqui, ó. No ouvidinho do tio. Ah! Como é que é, Adelina? Pitaia. Você é um amor, meu anjo. Ai, se eu pudesse, eu te agarrava agora. Isso mesmo. Tanto da pitaia, da graviola, elas auxiliam. Mas já estou vendo um de vocês falar assim, ei, professor, não viaja não, que para cada processo da fruticultura, nós temos um agente polinizador específico. Só que as abelhas... As abelhas produtoras de mel aqui no nosso estado, ela não tem essa especificidade. Você, enquanto apicultor, você, enquanto criador de abelha, você pode direcionar ou só para uma determinada produção, para você ter uma qualidade de mel diferenciada, ou então você fazer uma palavra bem, eu ia falar uma coisa horrível, né? Mas bem mimimi, assim... mesclar regiões floríferas para a obtenção de um mel uma característica totalmente diferente das outras regiões. Isso sim você pode através da apis mellifera, que não é especificamente de uma determinada cultura. Então aqui eu estou frisando o potencial desse agente polinizador, tá bom? Lá na tela, meus queridos. Aê! Vamos lá, então. Vamos conhecer, então, essas meninas aí. Vamos ver as características que elas realizam. Aí, ó. Primeiro, conhecendo cada participante da colmeia. Aqui pro tio, sempre lembrando. Aqui pode isso, sempre lembrando, galerinha. Prestar muita atenção, porque nós vamos ter atividades que eu vou pedir para vocês aí, que já são aí da região, identificar algumas abelhas, quando vocês estiverem andando aí pelas propriedades de vocês, tá? Ou conhecer algum apicultor e fazer uma visita técnica, para fazer esse levantamento, registro, isso. Pega o celular, tira uma foto, aí manda aqui para nós, tá bom? Para a gente auxiliar nesse processo de identificar, porque, claro, tem várias espécies de abelhas.
E aí a gente pode fazer essa identificação junto com vocês, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Olha só, nós temos então 3 indivíduos distintos numa colmeia. Nós temos a rainha, o zangão e a operária. Do jeitinho que vocês estão vendo aí, do lado esquerdo da tela de vocês, para quem estiver na frente da TV aí, ó, do vídeo, é da esquerda para a direita, tá? Da sua esquerda para a direita, você estiver na frente da tela. Então a rainha, você vê que ela tem um abdômen bem mais avantajado, tá? O zangão, ele já é mais encorpado. Lembra de um pitbull? Ele já é mais trocudinho. E a operária, ela é bem mais delicada, porque ela precisa de uma determinada agilidade. What is this, teacher? What is this? What is it looking and looking? Isso, ela tem que ser ágil. Ela voa distâncias, né? Para poder captar não só o pólen. Gente, agora que eu lembrei. Yes! Olha só. Gostei! Olha só. Nem só do pólen, né? Que ela vai fazer essa captação. Nas regiões onde nós vamos implantar um apiário, que é o sistema de criação de abelha, é essencial que tenha também disponibilidade hídrica para as abelhas. Isso é importantíssimo. Mas é porque eu lembrei para não deixar logo de frisar nessa nossa aula, tá bom? Porque nós vamos ter sim encontros específicos. Como assim? Quando eu falei, qual é o melhor local para estabelecer um apiário? Aí nós vamos falar das características florais, das características hídricas, que tem que ficar disponível. E, claro, distanciamento de outras criações. Só para frisar, para quando a gente iniciar, então, sobre o local da inserção de apiário, a gente já está familiarizado com essas terminologias. Back na tela! Volta! Isso! É um degradê, né? Assim, ó, sua criação tem a finalidade de produção de mel, pólen apícola, própolis, geleia real, são os, né? Cera, apitoxina, que é um veneno das abelhas para uso na medicina, e é muito importante que contribua com a produção agrícola no meio da polinização. Aqui é só para mostrar mesmo o texto escrito, por quê? Porque senão a minha pedagoga me pega pelo pé e me pendura na árvore. E as abelhas africanas, professor? É o resultado do cruzamento entre as espécies de abelha europeia. A africana no Brasil é a mais conhecida como africanizada. É essa estrutura que ela tem. Esses animais, esses insetos que não deixam de ser animais, eles são dóceis, pessoal. Dóceis no sentido de você conseguir realizar os manejos dentro do apiário. Manejos de limpeza, coleta, fecundação e divisão de apiário. Sempre lembrando das palavras técnicas. Teacher, what? O que é o manejo? O manejo são todas as atividades que você realiza dentro de uma criação. Por exemplo, você não... Aí, ó. Back aqui pro tio. Claro que quem cria boi, cria coelho, né, já está acostumado com esse nome. Mas você, meu querido estudante que está aí no primeiro ano, e iniciando e tendo aula com esse doidinho aqui, ó, é como se você estivesse criando um cachorro. Quais são os manejos que você realiza na criação do seu cachorro? Você tem que dar banho nele, você tem que pentear ele, você tem que verificar se não tem carrapato, você tem que ficar vacinando ele, fazendo a limpeza no local, higienizando o local dele, porque todo cachorro tem um local específico da casa, que é o habitat dele. Então, todos... Ah, professor, eu não crio cachorro, eu crio galinha aqui no fundo de casa. Então, quais são os manejos? Tratar, que a gente fala tratar a galinha, mas tratar a galinha não estou falando que é para matar e despenar, não. Quando você vai fazer um manejo da galinha que você cria aí no seu quintal, é quando você tem que limpar lá o puleiro, catar os ovos, limpar, realizar todas as práticas do ninho, separar lá, se você for fazer reprodução das galinhas que estão fazendo as poedeiras, estão pondo ovos,
e separando dos machos, dos galos, as galinhas e os frangos. Tem diferença. Então, a limpeza, a comida, trocar a água, isso significa práticas de criação do dia a dia para aquele determinado animal. Então, quando eu tinha que começar aqui a falar sobre manejos dentro de um apiário, são as práticas que a gente tem que estar fazendo, tá bom? Para você que está iniciando a aula comigo, tá bom? No primeiro ano aqui. Não, back with me! Isso, querido. Fica aqui com o tio. Together, junto, ok? Sempre lembrando uma coisa, galerinha. Uma das práticas, né, de se utilizar essas abelhas africanizadas, uma das coisas mais importantes dentro dessas práticas é que o apicultor, quando for fazer os manejos, não pode, né, passar perfume. Quando eu falo apicultor, pode ser tanto mulher quanto homem, tá? Não se preocupe quanto a isso. Você é uma mulher, então sempre lembrando, quando você for fazer um manejo de limpeza, tirar os cachilhos, claro que vai ter o EPI, claro que vai ter o defumador, que nós vamos ver lá nas aulas, mas aí sempre lembrando que você não pode passar perfume, batom, aqueles batons que tem um aroma, maquiagem, porque isso estressa o animal. Eles são muito sensíveis, principalmente as abelhas. Tem outros animais, mas principalmente a atividade da apicultura, tá? Esse negócio de esmalte, tem que tomar muito cuidado com... Como é que eu posso falar? Aroma? Obrigado, meu anjo. Obrigado, tá? Olha só, o aroma, para você não estressar o animal. Por isso que em toda atividade da apicultura, a gente usa o defumador, que é aquela fumaça, mas aquela fumaça não causa nada na saúde da abelha, mas faz com que ela beba muito mel que está ali, e aí ela fica empançadinha e não consegue pegar o abdômen dela para ferroar. Então ela fica mais calma, isso dá para você dominar a ação. Mas mesmo você utilizando o equipamento certo, que a gente vai ver, você também tem que verificar a possibilidade de você estressar ela e o defumador não fazer a função necessária dele, tá bom? População de um enxame. Dentro do enxame, de uma colmeia, se você estiver andando aí na sua propriedade e encontrou um enxame numa árvore, ou então uma colmeia, provavelmente você vai ter lá uma rainha, aproximadamente aí 80 mil operárias, de 0 ou nenhum, ou ao máximo 400 zambões. Então você pode encontrar essa variação dentro de um enxame que você estiver andando aí despercebido na sua propriedade. Ei, professor, lá na minha propriedade eu já encontrei sim. Tem como eu resgatar? Não, porque elas não estão presas, você não faz o resgate. Você pode sim coletar e transferi-las. Nós também vamos ter uma aula, isso aqui é uma aula introdutória, nós vamos ter uma aula especificamente para quando a gente for fazer essa troca de local, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. A rainha é a mãe de todos os indivíduos da colônia. Só existe uma na colmeia, que pode ser fecundada e realizar essa fecundação, ela é realizada uma vez, né? É no voo nupcial. Nesse momento, sim. Neste momento, ela foi fecundada e aí sim ela começa a realizar então, a produção dos seus indivíduos. E o macho, na hora da cópula, ele morre, tá bom? A rainha pode viver até 5 anos, no entanto, nas condições tropicais do Brasil, sua vida útil é aproximadamente de 2 anos. E um apiário, professor? Um apiário com uma excelente a atividade do apicultor, quando o apicultor faz os manejos nas
na época adequada, você pode estender isso, tá bom? De 2 para 3 anos e meio, no máximo, por causa das condições, principalmente aqui no nosso estado, tá? Da temperatura. As abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas dentro e fora da colmeia. A atividade obedece à escala de trabalho que normalmente está associada ao quê? À idade do indivíduo e o desenvolvimento das suas glândulas. Vamos ver cada uma delas? Então vamos. Operárias. As abelhas são denominadas faxineiras, quer dizer, então a operária, elas têm como uma das principais funções manter a higienização dentro da colmeia. É ela que realiza esse processo de higienização, tá? E também a organização dos depósitos de mel, que nós vamos ver dentro dos favos. Tá? E também, após, né, o nascimento das operárias, a rainha e o zangão têm essa divisão. Exemplo, os zangões são os indivíduos machos da comunidade. Não apresentam estruturas específicas para o trabalho de funções na colmeia. Eles só têm, então, exclusivamente para fecundação. Ele não tem... Nós vamos ver que cada operária tem uma estrutura. Galerinha, se possível, nós vamos fazer assim essa atividade, né? Que é a morfologia externa da abelha. Tem determinadas estruturas dessas abelhas que fazem com que essa operária ela só cuida do ninho. A outra operária ela tem uma estrutura que ela vai cuidar da limpeza dos favos de mel. E a outra operária do ninho, dos ovos. Ela quer fazer o processo de aerar os ovos. Elas ficam com as telas, né? Aquelas asinhas embaixo da asa dela, batendo para ocorrer o processo de ventilação, aeração dos ovos. E tem operário que só faz a alimentação dos filhotes. O zangão não tem essas estruturas. Então a gente vê estrutura por estrutura. A única coisa que o zangão faz dentro de uma colmeia é a fecundação da rainha. Se ela já for fecundada, ele não tem atividade alguma. Por isso que, muitas vezes, você não encontra zangão dentro de um apiário. Quer dizer, desculpa, dentro de uma colmeia. A apiário é um conjunto de colmeias. Lá na tela! Então, o ciclo de vida de cada indivíduo. Olha só, a fase de desenvolvimento. Nós temos aí, ó, rainha, operária e zangão. Os três, olha aí, ó, para o processo de eclosão, 3 dias. A rainha, para a atividade de eclosão e larva, 5 dias, que é igual da operária. O zangão já tem aí, ó, 6 dias e meio de processo de desenvolvimento. Para a pupa, são 7 dias rainha, 12 operárias e 14 dias e meio o zangão. Então, nós vamos ter fases diferentes de indivíduos dentro, tá, da colmeia. A gente consegue ver isso. Tá? Totalizando 15, 20 e 24 dias. Aqui nós estamos vendo a estrutura das operárias no processo de coleta, tá, do pólen. Então, numa estrutura geral, as glândulas que as glândulas de cheiros, é responsável pela agregação da família. Lembra? Fazer o processo de comunicação. Quando você vê as formigas se comunicando, andando uma atrás da outra, naquelas trilhas, também no voo das abelhas, a comunicação delas dentro de um apiário é feita por essas glândulas. Tá? E também essas glândulas elas têm a capacidade de produção de veneno que atinge a maturidade com 19 dias. As glândulas ciríngeas são em números de 4 pares e secretam cera, utilizada na construção dos favos. Para a produção de 1 quilo de cera, é necessário que a abelha consuma em torno de 7 a 8 quilos de mel. Para vocês terem uma ideia do quanto que elas trabalham para captar a matéria-prima, processar a produção de mel, para que esse mel seja utilizado para a construção
tá? De toda a estrutura da colmeia, a quantidade de energia que é gasta. Criação das abelhas. De forma geral, o processo de criação das abelhas, meus queridos, são utilizados caixotes, né? São caixas padrões. Essas caixas padrões são denominadas de caixas de Langstroth. É a mais utilizada aqui no Brasil devido à praticidade do manuseio, de tirar de um lugar para o outro, bem como dos manejos que são realizados para a necessidade biológica dessas abelhas. Outro equipamento aqui é o fumigador. O fumigador é uma peça importantíssima. Para quê, professor? É ele que faz com que nós produzimos uma fumaça, é uma fumaça fria, tá? Não é, a gente pensa em fumaça, já pensa aquela fumaça quente, não uma fumaça tóxica, tanto é que é uma fumaça branca, fria, que faz com que as abelhas, né, elas mantenham o papo cheio e faz com que isso dificulte elas realizarem uma ferroada, utilizar o ferrão delas. Mas muita atenção. A fumaça, ou também denominada, tem muitas pessoas que chamam de fumaceiro, mas é a fumaça lá do fumigador, ela tem que ser bem fria para não irritar as abelhas. Isso significa que o material utilizado para a produção dessa fumaça, ele é bem específico. Deve ser aplicado com pelo menos 20 centímetros de distância da colmeia ou distância dos cachilhos. 20 centímetros, não é jogar assim em cima de uma vez, não. E para realizar essas atividades, nós também temos o que a gente chama de EPI, que é uma indumentária de proteção individual que quem cria abelha, logo o apicultor, utiliza durante seus manejos. Tá bom, meus queridos? E é composta por um macacão, uma máscara, luva, botas, chapéu e deve ser usado completamente para proteger a pessoa que está fazendo o manejo, o apicultor, para livrar de qualquer acidente. E aí nós chamamos a atenção que essa indumentária, esses equipamentos, não devem ser o quê? Coloridos ou totalmente escuros, pois isso também irrita as abelhas. Então, aí quando eu coloquei isso aí, é só para lembrar para vocês, além de ser o EPI totalmente branco, específico, nada de colocar perfume, nada, eu vou fazer uma atividade prática lá no apiário, eu vou tomar banho, aí passa aquele shampoo cheiroso. Tem a mulherada que usa um shampoo que ele faz assim com o cabelo, passa aquele, não pode, tá? Não adianta, aí você perde a eficácia do equipamento, tá? Porque, na verdade, quando você utiliza esse equipamento, utiliza o fumacê, não é para as abelhas estarem em cima de você, não, tá bom? Precauções, tá aí, eu coloquei aí os odores, né? Evitar a utilização desses odores, ou então perfume, qualquer coisa que possa irritar as abelhas durante o processo da manutenção. Apiário fixo. Aqui nós temos duas divisões. Nós temos o apiário fixo e também temos o apiário que a gente pode locomover de uma estação floral para outra. Dentro do apiário fixo, é caracterizado pela permanência, pessoal, de cada caixote. Essa permanência de cada caixote. De cada caixote, para que facilite, tá bom? As atividades dentro, na qual as abelhas vão explorar a fonte floral. Então, qual é a ação de raio qual é o raio de ação da abelha, professor? Está aí na tela, olha só, 1.500 metros. Então, quando você for colocar esse apiário, se ele for fixo, ele tem que estar aí pelo menos num raio de ação das produções florais. Das estações florais, tá bom? Aí, professor, quando a gente for colocando nas instalações do apiário, nós temos o apiário migratório. Para o apiário migratório, é caracterizado por mudança do apiário.
Nessa daí, eu já vou falando para vocês, tá? Para mudar. Aí, tipo, tio, quando faz a mudança do apiário migratório, por exemplo, professor, eu estou aqui na minha propriedade, o meu vizinho mora a 1 quilômetro. Não, mora a 7 quilômetros da minha propriedade. O raio de ação é de 1.500. Então, eu posso, se eu quero, eu posso colocar o meu apiário daqui 7 quilômetros, eu posso levá-lo. Para você fazer isso, né, que você quer a produção dele, da horticultura, da fruticultura, vê que tem uma fruticultura, ele planta cacau, ele planta laranja, ele faz produção de madeira, aí ele está produzindo eucalipto, já está entrando em estação floral. Então, quando você vai levar esse apiário, qual é o melhor horário? À noite, tá? Ou ao entardecer, iniciando a noite, ou ao amanhecer, sempre os horários mais frios. Professor, mas eu não posso fazer, então, lá pelas 6 horas? Tem que ser mais cedo, umas 4h30, ou umas 6, 7 horas da noite, pois também tem que evitar barulho do trânsito. Pessoal passando buzinando, para isso não estressar as abelhas. Dá uma olhada lá na tela, queridos. Todos os caixotes, ó, são agrupados. Claro que você pode, muitas vezes, né, não é recomendado fazer esse transporte em baú. Tem que ser aberto. Então, à noite, uma das condições, porque as abelhas já estão dentro, né, dos caixotes, isso facilita. Barulho não vai interferir e tem que ter conhecimento, eu não ia falar trânsito, mas da estrada, que na grande maioria são estradas de chão. Evitar buracos, então você tem que andar devagar para você locomover esses apiários, tá bom? Tudo bem. O local, além, né, de ter a estação floral, ele tem que ter o quê, professor? Uma certa distância da criação, uma certa distância de criações de animais, para evitarmos o quê? Acidentes. Observar fonte de néctar e pólen. O local a ser escolhido deve ter flora apical abundante que forneça néctar, matéria-prima para a produção de mel e pólen, fonte de proteína e vitaminas para a alimentação das abelhas. Então, ó, tem uma diferença aí, viu, galerinha? Dá uma olhada. Aqui, ó, dá uma olhada que o tio vai mostrar para vocês. Vamos lá, aqui. Se a gente der uma olhada, néctar, ele serve para a produção de mel. Pólen serve para a alimentação das abelhas, da onde elas absorvem a proteína, da onde elas pegam todos os seus nutrientes. Meus queridos, anota aí. Escreve no papelzinho. Esse pessoal está doido, a gente recebeu tudo impresso. Mas tem coisas que o tio está falando aqui que não está escrito. Então é bom você sempre anotando aí direitinho, tá bom? Volta lá na tela. O apicultor deve fazer o levantamento da flora apical existente na sua região. Claro, se você for realizar, né, a locomoção do seu apiário, antes você faz o levantamento de todas as localidades florais. Meus queridos, fazer o levantamento de todas as localidades florais. O que é fazer levantamento das localidades florais, professor? É saber quais são os tipos de produção do sistema de fruticultura. Aonde estão localizadas a produção de café? Aonde estão localizadas as produções de cupuaçu? Qual é o tipo? Aonde estão localizadas a produção de eucalipto? Saber qual é o tipo de flor, qual é o tipo de vegetal, não deixa de ser um vegetal, mas qual é o tipo de produção que está tendo aí perto e a época da floração. Tem gente que tem uma lavoura de mamão, não é isso? Aí você pode fazer esse reconhecimento das regiões florais, tá bom?
lá na tela. Aí nós vimos o levantamento do processo floral, né? E também realizar uma tabela e anotar todo mês a ocorrência da florada. Dessa forma, você vai saber em que época está mais propensa para as abelhas realizar a captura do pólen ou as abelhas vão realizar a captura do néctar. Pólen é aquela parte amarelinha da flor, que é considerado androceu, que a gente coloca no gineceu. Aqui, Putinho, isso aí é biologia, meus queridos. Eu aqui para IBAZ já deve ter passado por lá. Mas lembra a flor? Aí tem as anteras, aí bem aqui, ó, vamos imaginar que o tio é uma flor. Meu pé é um pedúnculo. Aí, ó, isso, a minha cabeça, olha aqui, ó, é o gineceu, a fêmea. E aqui é a antera do macho. E aqui, ó, é aquela cabecinha amarela, que aí quando tu passa o dedo, cai o pólen. Isso é pólen. Aí não tem as pétalas, o tio está sem pétala aqui. Entre a pétala e lá a base do gineceu fica o néctar, que o beija-flor enfia lá dentro para tirar o néctar. Ah, é? Imagina que isso aqui, ó, tá cheio. É o... Meu anjo, como é que é aqui, meu anjo? Me ajuda o tio aqui. Eu tenho pétala. Aí, como é aquela flor branca? Copo de leite! Eita, isso que é uma intérprete. Copo de leite. Não tem um copo de leite? Aí, ó, você tem aquela flor branca modificada, aí o beija-flor enfia o bico lá dentro para pegar aquele líquido doce. É uma coisa. O pólen é outra. Então, tem estações diferentes que aí a flor não está com pólen maduro para ser coletado, que vai fecundar, mas está cheio de néctar. Então, o voo da abelha pode ser só para coletar o néctar, mas também o pólen. Ou os dois juntos, dependendo da tabela que você montou. Ok? Look that! Observe as fontes de água, que eu falei, né? It's very, very important then. Fonte de água. Porque é necessário, galera. É necessário ter. E ó, o raio de ação, 1.500 metros, tá? Para isso também. Muito importante. A fonte de água não deve estar a uma distância superior a 200 metros. Então, vamos lá. Você tem a sua caixa, você tem lá a sua colmeia, a ação para a coleta é o quê? 1.500 metros. Coleta do quê, professor? Coleta de pólen e coleta de néctar. Mas também, entre esses 1.500 metros, do ponto, não pode estar mais de 200 metros de cada caixa que você for distribuir. Tá bom? Deixa eu verificar se eu consigo voltar. Calma aí, eu tô aqui, volta para cá. Thank you! Aqui! Tá vendo cada caixinha dessa aí? Eu vou mostrar para vocês um dia a aula que essa distância, não é essa distância que a gente está vendo não, tá? Tem uma distância para você montar seu apiário. Então tem que ser menor que 200 metros. Nós vamos fazer isso aí numa aula de instalação do apiário, tá bom? Dentro dessa instalação, aí sim, tem que estar a esses 200 metros para você conseguir ter uma boa captação do local onde ela vai realizar tanto coleta de néctar ou pólen e também disponibilidade hídrica. Aqui, putinho, meus queridos. Com isso, a gente finaliza essa aula introdutória sobre apicultura. Ei, professor, fiquei interessado mesmo, quero saber parte a parte. Como coletar, então, uma colmeia, como dividir, aonde eu vou instalar meu apiário. Apiário são quantas caixas, quantas colmeias você vai ter. Fica ligado, daqui a pouco o tio volta com mais informações. Tchau, tchau, gente!